Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, Felipe Persigo aqui. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a situação atual do mercado, como que o mercado está se comportando e o que a gente pode esperar aí para as próximas semanas, para os próximos meses, coisas que eu tenho percebido do mercado e algo que talvez você tenha que ficar de olho, porque é muito importante você saber de alguns detalhes para você também ficar calmo em relação ao ciclo de alta como um todo. Se você é novo aqui no canal, aproveite para você se inscrever. E se você já é inscrito, sabe o nosso combinado, deixa o joinha para alcançar mais pessoas. Mas vamos lá. A gente está vendo o mercado meio que lateralizar já faz aí algumas semanas. O que é uma lateralização, Felipe? Lateralização é quando o mercado ele fica literalmente andando de lado, né? Então o preço ele fica meio que oscilando entre um máximo e um mínimo por um período. Então, quando a gente está nesse determinado momento do mercado, ele acaba se tornando até um pouco chato. Por quê? Porque a gente está literalmente sem ter grandes altas no preço ou ter grandes baixas. Ah, Felipe, mas quando tem grande baixa é ruim. Lógico, é ruim, mas a emoção que eu digo seja positiva ou negativa, ela não existe quando o mercado está lateralizado. As pessoas que são traders, por exemplo, eles detestam mercado lateralizado porque você não consegue montar uma posição de trading, por exemplo, tendo noção para onde o mercado vai ir. Ele pode ir para qualquer lugar, ele pode ir para qualquer lado. Então é importante a gente ter essa noção, tá? Que nós estamos num período de lateralização, nós estamos num período no mercado em que não necessariamente é muito legal de se viver. Ponto número 1. Ponto número 2. Isso é normal no mercado cripto? É comum isso acontecer? E aí eu respondo dizendo que sim, é super comum acontecer períodos de lateralização. Assim como é comum nós termos um grande pico de alta e depois também uma grande queda, né? O grande ciclo que eu sempre falo. Eu vou depois trazer aqui um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais a respeito de como que funcionam esses grandes ciclos de alta e o mercado de baixa e também as lateralizações. Por que é importante você entender e ver isso na prática no gráfico? Porque isso vai te ajudar a botar a tua cabeça no lugar. Eu, Felipe, já tive oportunidades de ter muito mais Bitcoin do que eu tenho hoje, mas muitas vezes pela ansiedade, pelo medo, pela euforia, eu acabei vendendo ou comprando mais do que deveria, fiquei ansioso, vendi antes da hora, e isso é ruim, porque isso me fez perder ou me fez deixar de ganhar mais do que eu deveria. E eu não quero que você cometa esse erro, pelo contrário, quero que você acerte já desde o começo. Inclusive, comenta aí desde quando que você investe em cripto, para eu poder ter uma noção há quanto tempo quem está me acompanhando aqui no YouTube já está investindo no mercado cripto. 2018, 2020, 2022? Quando que você começou? Mais por curiosidade minha que eu quero saber. Bom, seguindo aqui, a gente tem o período de lateralização, a gente tem os grandes ciclos. E hoje, qual o momento que a gente se encontra? Né? Eu, Felipe, acredito que a gente está num momento hoje que é como se fosse um alívio, um fôlego. Né? Imagine quando um nadador ele entra na piscina, ele vai nadar, tem uma hora que ele precisa ele precisa respirar um pouco. Né? Ele precisa dar uma respirada. E eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo hoje no mercado cripto é um momento de respirada, é um momento onde o mercado está ali tomando um fôlego para voltar a subir nas próximas semanas, nos próximos meses. A gente tem até alguns acontecimentos no mercado tradicional que fazem com que o mercado não esteja tão atrativo assim quanto ele deveria, né? Que se a gente for olhar aí a questão macroeconômica, nós temos aí a queda de juros americano para começar a acontecer. Já deveria ter começado, não começou, e aí eles estão jogando agora para o segundo semestre. Então, o segundo semestre vindo com uma queda de juros americano, isso vai fazer com que as pessoas tenham mais vontade de botar dinheiro em ativos de risco. Consequentemente, o Bitcoin seria um desses ativos interessantes para as pessoas comprarem, né? Então é o que me leva a crer que vai ser um grande estopim, né? Vai ser um grande momento, uma virada de chave para o mercado cripto quando nós tivermos aí a queda de juros americana, tá? Isso eu acho que vai ser muito importante. E até seguindo aqui, eu quero mostrar no gráfico para vocês tudo isso que eu comentei, né, a respeito dos grandes ciclos. Para quem não sabe, eu uso esse site chamado TradingView. É um site bem interessante para você
poder ver gráficos, análises e coisas nesse sentido, tá? E aqui, ó, eu vou estar mostrando para vocês um pouco dessas informações que eu estava demonstrando até o momento de forma teórica. Então aqui a gente tem o nosso gráfico de forma semanal, né? É uma forma de nós visualizarmos o gráfico. Eu vou fechar aqui no cantinho direito e vou colocar no gráfico, vou deixar no gráfico semanal para facilitar a visibilidade. Tá? Aqui a gente tem um padrão gráfico que eu acredito que a gente esteja formando, mas não é isso que eu vou mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, né? Um breve estudo prático. Então a gente teve um fundo e a gente chegou a bater um topo. Então, o Bitcoin, desde dezembro de 2022 até agora, ele já subiu 356 vezes, 357 vezes, tá? Então, quando a gente teve esse aumento aqui expressivo, a gente olha e fala, legal, o Bitcoin subiu sem parar. Mas isso aqui não é verdade, né? Por quê? Porque o Bitcoin, se tivesse subido sem parar, ele faria uma linha dessa maneira, uma linha reta, né? E não foi o que aconteceu. No meu ponto de vista, o que o Bitcoin ele fez foi um movimento natural, né? Que é um movimento de altas e baixas. E aí, pessoal, que fica aquela dúvida de muitas pessoas. Puxa, Felipe, mas o mercado não sobe em alta, para cima? Como é que funciona isso, né? Então, é o seguinte, o mercado ele não sobe de forma linear, que nem a gente está vendo aqui. Pelo contrário, ele tem altas e baixas. E uma coisa muito interessante é que nesse período de alta aqui, deixa eu só mutar aqui. Nesse período de alta aqui, a gente teve um período de baixa, nós tivemos um outro período de baixa, nós tivemos aqui um outro período de baixa, um outro período de baixa e atualmente nós estamos entre um período de baixa. Então, quando a gente olha graficamente, a gente teve aqui 1, 2, 3, 4 períodos que a gente teve uma queda no mercado. Muitas delas, tá? Muitas delas, pessoal, são quedas de, por exemplo, aqui, ó, 23%. Se a gente bota no gráfico diário, a gente vai conseguir ver até um pouco melhor essas quedas, porque olha isso. Então ele começou aqui o mercado a dar uma reagida, né? Então o Bitcoin sai aqui dos seus 15 e ele inicia um processo de alta aqui em fevereiro, ó, 16 de fevereiro, e ele para de cair aqui um mês depois, em março. Depois o mercado ele sobe de novo, ele inicia um processinho de queda aqui e ele vem parar aqui. Se a gente for pegar aqui, ó, aqui nós temos 23% de queda, aqui nós temos 21% de queda, o mercado logo sobe e já volta a cair novamente aqui, nós temos mais 17% de queda, tá? Então, vou marcando aqui, ó. Vou marcar assim só para você entender, tá? Então, ó, olha os períodos de queda. Aí o mercado, beleza, ele dá uma recuperada, dá uma reagida, volta a subir pra caramba. Ele fica um período lateralizado, que é muito parecido com o período que nós estamos agora, em que ele fica em uma faixa de preço aqui por um determinado tempo, né? Então ele fica aqui de dezembro até 30 de janeiro, praticamente 2 meses aqui lateralizado. Ele volta a subir novamente, até dar uma pequena corrigidinha aqui, e agora se encontra aqui em cima. No meu ponto de vista, nós estamos lateralizando e graficamente a gente consegue até ver, né, visualizar isso, porque ele está formando topos e fundos muito próximos. E a gente está nisso desde março deste ano. Então já faz um certo período. Tá? O que eu quero que você entenda? Que durante o ciclo de alta, nós temos correções normais. E se a gente for ver agora, nós estamos em um período de queda de 23%. Então não tem nada além do normal, do que a gente já não viu nesse ciclo. Então quando você se depara com isso, você começa a tentar, ou você deveria começar a entender de uma forma melhor como que o mercado se comporta. Se a gente volta aqui, ó, e a gente olha o gráfico do último grande ciclo de alta, tá? A gente vê aqui, ó, que aqui foi um período bem caótico, né? Aqui, ó, junho de 2019 até aqui outubro de 2020, ó, o Bitcoin ele fica numa água de salsicha muito ruim. Chega a bater aqui $3.800 por causa da pandemia, né? Mas logo volta a subir.
E olha que interessante, pessoal, olha que interessante. No mercado de alta, mesmo iniciando aqui um mercado de alta, a gente percebe uma queda. Se a gente continua aqui, ó, a gente vai perceber que nós vamos tendo aqui outra queda, depois mais uma queda aqui, uma pequena correção aqui. Aí a gente sobe, tem uma grande correção aqui, o mercado sobe de novo, corrige aqui, corrige aqui, corrige aqui, né? Depois ele entra numa grande correção, ó, pum, 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 cai pra caramba, cai quase 50%, e aí depois volta a subir de novo, volta a subir de novo, e aí marca o seu topo aqui. O que eu quero que você entenda, pessoal? Até para que você saia aqui desse vídeo com a cabeça um pouco mais no lugar, vamos assim dizer. Tá? Eu quero que você entenda que o mercado de alta, apesar de ser um mercado de alta, ele contempla momentos de baixa. Ele vai ter momentos em que vai precisar corrigir. Por quê? Conforme o mercado sobe, se ele sobe demais, muito rápido, a gente pode ter problema. A gente pode ter um problema que é inflar o preço demais e essa alta se tornar insustentável, que é o que a gente não quer. A gente quer que a alta seja sustentável, a gente quer que essa alta dure por um longo período. Por isso que esses fôlegos, né, essas respiradas, que nem eu comentei no começo do vídeo, são importantes para que o mercado ele possa subir, corrigir um pouquinho, subir, corrigir um pouquinho. E dessa forma, ele vai conseguir se manter subindo sempre. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito disso, deixa aqui nos comentários que eu vou estar preparando um vídeo muito bacana para vocês nos próximos dias.